Outro dia, um leitor nosso do Flatout fez uma pergunta bem interessante. Afinal, tem alguma coisa diferente nos pneus para os carros elétricos? Posso utilizar um pneu convencional de um carro a combustão e um veículo como esse aqui, um Taycan Cross Turismo 100% elétrico? Quando o assunto é veículos elétricos, de fato eles possuem algumas características que levam a alguns requisitos bem especiais quando o assunto é pneu. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os 4 principais. O primeiro de todos é o peso. Um veículo elétrico como esse aqui costuma pesar de 300 a 500 quilos a mais em relação ao seu equivalente a combustão. Isso porque as células das baterias pesam muito. Aqui ocupa praticamente toda a linha do assoalho. Então, por exemplo, se a gente pegar um Panamera V8 Turbo, vai ter mais ou menos 1.900 quilos, que seria o equivalente à combustão desse carro aqui, que pesa 2.245 quilos em ordem de marcha. Isso significa que um pneu que atende um veículo como esse aqui precisa ser reforçado. Dificilmente ele não vai ter a sigla XL ou Extra Load, escrito por extenso, o que descreve que esse pneu de fato tem a sua estrutura reforçada para lidar com a maior carga. Segundo ponto, precisa ter muita capacidade de tração um pneu que atenda a um carro elétrico, porque além de ter muito torque, nesse caso aqui 66,3 kgfm de torque, essa entrega é repentina, é completamente diferente de um carro a combustão. O carro a combustão vai precisar de rotação, vai precisar que os turbos encham, o famoso spool, né? Aqui não, você pisou, em um instante você tem todo o torque, é uma verdadeira patada. Então, tanto o composto quanto o desenho da banda de rodagem precisam oferecer o máximo de capacidade de tração, tanto no piso seco quanto no molhado. Terceiro requisito, eficiência energética. Um carro elétrico como esse aqui utiliza a própria inércia, o movimento para recarregar as baterias. A resistência ao rolamento dos pneus não pode dificultar isso, ela tem que ser o menor possível. E aí entram componentes como a sílica, dentre outros componentes e ingredientes secretos da própria Continental, para se reduzir a resistência ao rolamento, ao mesmo tempo em que sim, é possível se aumentar a aderência. Aliás, a gente tem um vídeo publicado aqui no canal do Flatout explicando justamente sobre como esses componentes conseguem conciliar esses antagonismos, quase um paradoxo, né? O pneu ter mais aderência na frenagem e aceleração e ao mesmo tempo reduzir a resistência ao rolamento? Sim, é possível. No final desse vídeo aqui mesmo, vou deixar recomendado esse vídeo para você assistir. Quarto requisito é a questão do silêncio. Pensa no seguinte, sem um motor a combustão, fica como se fosse uma biblioteca. Qualquer barulhinho preenche muito espaço no ar. O ruído do rolamento dos pneus, que é transmitido para as rodas, sistema de suspensão e vai para a cabine. Penetração aerodinâmica, o ar passando pela carroceria, até sistemas auxiliares como o ar-condicionado, as travas e os vidros precisam ser repensados pelos engenheiros para não causar ruído demais em um veículo elétrico. No caso dos pneus, o desenho da banda de rodagem é fundamental para se conseguir cancelar a reverberação de algumas dessas frequências de ruído. Então, em resumo, os carros elétricos são mais pesados, são muito torcudos e precisam de pneus silenciosos e ainda com baixa resistência ao rolamento. Parece muita exigência antagônica, né? Será que precisa de um desenvolvimento específico? Pessoal, se a gente parar para pensar, esses requisitos já existiam no mercado em um segmento bastante exigente. Por exemplo, os super sedãs e os SUVs de extrema gama, por exemplo, da Lamborghini ou da Rolls-Royce, Bentley, os V8 Biturbo, V12, mesmo uns veículos de alta gama da BMW, Mercedes e Audi e, lógico, Porsche, como um Panamera, antes mesmo de você ter a introdução do Taycan. Então, a Continental já trabalha nessas tecnologias para atender esses requisitos há muito tempo. Um exemplo, Conti Silent, que é uma espuma acústica aplicada do lado de dentro da banda de rodagem para se absorver algumas frequências e deixar o pneu mais silencioso em até 9 decibéis. Lembrando que essa é uma escala logarítmica, então 9 decibéis com o veículo rolando realmente é muito silêncio a bordo. Essa tecnologia foi introduzida pela Continental há 10 anos, em 2013. Veja, por exemplo, o caso do Taycan. A Porsche homologou oficialmente 2 modelos de pneus da Continental, o Premium Contact 6 e o Pro Contact RX. Esses pneus, inclusive, são também homologados oficialmente pela Tesla para o Model 3 e para o Model S. Não são pneus desenvolvidos exclusivamente para veículos elétricos, mas os atendem perfeitamente bem a ponto da Porsche homologar oficialmente como um pneu original de fábrica para o seu veículo. E vale lembrar, a Porsche é extremamente exigente no processo de desenvolvimento dos veículos. Quando um pneu é envolvido no processo de homologação, ele participa ativamente de todo o processo de desenvolvimento, ou seja, o veículo nasce a partir dos pneus, que é justamente o que uma marca com cultura motorsport como a Porsche faz. Quando esse pneu é homologado oficialmente pela Porsche, ele recebe um selo, uma sigla chamada N, que pode ser acompanhada de alguns números, como por exemplo 01, 02, indicando aí evoluções futuras do produto.
Pode até ter uma outra diferença, um composto diferente, um outro ingrediente específico, mas a grande verdade é que mesmo o pneu sem essa sigla vai atender muito bem o seu veículo. Então a resposta para a pergunta daquele leitor é: sim, os pneus para carros elétricos possuem algumas necessidades que são especiais, mas elas não são novidade e nem são requisitos únicos para a indústria. Na verdade, a Continental já trabalha neles há muito tempo. Só que tem um detalhe que é muito importante: escolher um modelo de pneu errado para o seu carro elétrico vai ter um impacto, um prejuízo muito maior do que num carro a combustão, especialmente nos requisitos de consumo e de ruído. No caso da Continental, todos os pneus mais recentes fabricados pela marca atendem perfeitamente bem aos veículos elétricos. E a maior prova disso está nos pneus de performance. Por exemplo, o Sport Contact 6 foi eleito pela Volvo para ser o pneu original de fábrica do seu esportivo Polestar 2. E vai lembrar, a gente já está no Sport Contact 7 e a gente publicou um vídeo de teste com nada menos do que o Mustang Mach-1. Se você não assistiu esse vídeo ainda, recomendo porque ficou muito, mas muito legal. Foi lá na Estrada dos Romeiros, que é para onde eu pretendo levar esse carro aqui. Tá chovendo um pouquinho, mas eu acho que isso vai deixar até mais divertida a ação. Até 570 cavalos embaixo desse capô aqui, 2 motores elétricos, muito torque. Se preparem porque a diversão está garantida. Deus do céu, meus amigos.